Bem-vindo ao canal Fale Comigo. Hoje eu vou ter a Dorinha comigo, porque ela é muito fofinha. Calma, Dorinha. Ela não quer. Enfim. Esse é o canal Fale Comigo, então. Por que Fale Comigo? Eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês. Daí vocês vão entender por que o canal é Fale Comigo. Eu tenho 22 anos, meu nome é Lara, e eu tenho câncer no fígado, no pulmão, e os tratamentos que eu faço hoje não visam mais a cura, e sim uma vida boa por um período de tempo mais longo. Qualidade de vida, enfim. Então eu vou contar um pouco como tudo começou e como é que tá agora. Tudo começou em 2013, na metade do ano, quando eu estudava psicologia na UFSM em Santa Maria. Eu sou gaúcha. E eu comecei a sentir dores muito fortes no abdômen. Eu voltei para casa, na minha cidade, e fiz uma ecografia. Essa ecografia mostrou nódulos, que não dava para saber exatamente o que era, no fígado e no pâncreas. Logo nesse mesmo dia depois, eu fiz a tomografia que mostrou que eram tumores. No próximo dia, eu já internei em Porto Alegre para fazer uma biópsia, e essa biópsia mostrou que era carcinoma neuroendócrino. Isso é uma coisa um pouco, na época era um pouco rara. Que foi, Dorinha? E então o tratamento principalmente não se sabia muito como lidar com esse tipo de coisas que ainda não se sabe. Então eu fiquei direto internada para fazer uma cirurgia de retirada, onde foi retirada a ponta do meu pâncreas, a cauda do pâncreas, o baço, porque estava ali meio perto, e muitas partezinhas do meu fígado, e as que não puderam ser tiradas foram queimadas. A segunda parte do meu tratamento foi quimioterapia, no catéter que eu coloquei naquela época. Eram 6 aplicações de 3 dias, e era aquele tipo de quimioterapia que bem estereotipado. Era esse. Perde cabelo, fica muito fraca, muito enjoada, enfim, era horrível. Logo no início, logo antes do Natal desse mesmo ano, eu fiz a última aplicação e fiz a tomografia, que quando chegou mostrou que aqueles lugares que tinham sido queimados estavam crescendo, ou seja, tinha câncer ali dentro ainda, mas só no fígado. Então eu fiz quimioembolização em janeiro de 2014. É uma quimioterapia direcionada para o fígado, no meu caso. E não deu muito certo. Eu sangrei muito. Eu tive que ficar um tempo sem fazer nada, o que deu tempo para os tumores crescerem mais ainda. Depois disso eu fiz quimioterapia oral. Era bem forte também. Eu tinha crescido meu cabelo nesse meio tempo, depois eu perdi de novo. Essa quimioterapia oral também não deu certo. E eu passei por uma outra quimioterapia no catéter, que estava segurando um pouco, mas não ia segurar para frente, para sempre, né? Eu estava internada em Porto Alegre nessa época, porque eu estava muito fraca e eu me alimentava por uma sonda nasogástrica. Então eu estava bem mal. E o médico daqui de Lajeado, que tinha me tratado, tinha descoberto também os meus tumores, ele deu a ideia de
fazer um transplante de fígado, já que os tumores só estavam no fígado. E o meu oncologista de Porto Alegre não gostou, não aceitou a ideia, disse que esse não era um tratamento viável, mas disse que se a gente quisesse ir atrás, ele não ia impedir, não ia se meter. A gente foi atrás, falamos com a chefe de transplante, ela viu todo o meu histórico e disse que sim, que eu poderia fazer um transplante. Eu só tinha que fazer todos os exames que são necessários para fazer e que na semana seguinte eu estaria na lista. Só que eu estando no hospital, chegou o meu oncologista para minha família e disse que não haveria transplante, que ele conversou, apesar de dizer que não ia fazer isso. E mudou a ideia dela, enfim, não haveria transplante, que o meu tratamento era aquela quimioterapia mesmo. Naquela época eu não conseguia pensar direito. São tantos remédios e tantos hospitais diferentes que tu fica um pouco fora da casinha. Ele pediu pra mim se eu não queria fazer o tratamento em casa, fazer no hospital aqui da minha cidade. E eu disse que sim, porque pra mim era melhor. Eu não sabia que naquela hora ele já tinha dito pros meus pais que eu tinha um mês no máximo, 2 semanas ou um mês de vida. E tinha dito pra ninguém falar nada pra mim. Apesar de eu sempre pedir pra ele me dizer tudo. Talvez esse seja um tópico de um vídeo, talvez não. Eu voltei pra casa e meu médico daqui, que tinha dado a ideia do transplante, não convencido com a resposta do meu oncologista, foi atrás de outros estados, como Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo, que disseram que achavam que era possível sim fazer transplante. Então, naquele momento também tinha descoberto que eu não tinha outra chance e eu disse, bom, vamos ver. Eu dei nessa época também um pouco uma melhoradinha com essa quimioterapia até. Ela tinha parado um pouco o crescimento, eu tava me sentindo um pouco mais forte. Pra fazer essa viagem que eu fiz pra Santa Catarina, Blumenau, por ser uma cidade onde tem muita doação lá. Então a fila vai muito rápido. Eu fiz os primeiros exames, eu fiquei internada para fazer todos eles. Eu entrei na fila e logo em um mês, porque eu fui pro início da fila, que a fila ela tem prioridades, enfim. Em um mês chegou um fígado. Eu entrei no bloco, mas não pude fazer o transplante porque o fígado não estava como deveria estar. É triste, é muito frustrante, mas eu sabia que isso podia acontecer. Eu esperei mais um mês e chegou o fígado certo. O fígado de uma criança de 6 anos. E fiz o transplante. E deu tudo certo em uma semana. Minha recuperação foi muito boa. Mas eu tive sangramento, eu tive uma hemorragia. Em 12 horas eu fui aberta 2 vezes. Eles não sabiam se eu ia sobreviver ou não. Mas eu sobrevivi. E me recuperei todo de novo. Eu fiquei até dia 20 de setembro, foi o dia que eu vim pra casa. E me recuperar em casa. Eu tinha que voltar a cada mês. Depois passaria de 2 meses e depois de 3 em 3 meses. Pra fazer as consultas ainda. Então, eu tinha só que tomar. No início eu tinha que tomar muito remédio, mas depois passou só os imunossupressores. Que não dão nada, na verdade. Então, foi isso do transplante. Dia 20 de setembro de 2014 eu voltei pra casa e comecei uma outra luta que era pra voltar a estudar. Eu não podia voltar pra Santa Maria, meus médicos disseram que nem pensar eu ir pra lá sem ter ninguém. Porque
não tenho família, então, lá. E a minha irmã estudava em Porto Alegre, então a gente tentou via judicial. Foi uma coisa judiciária, porque a transferência não funciona em questão. Em relação à saúde, não tem isso. Então a gente entrou na justiça e eu consegui entrar no segundo semestre de 2015. Um bom tempo. E eu queria muito voltar a estudar. E logo quando eu comecei a estudar lá, sempre eu não conhecia ninguém, né? Mas logo que eu comecei a estudar, eu comecei a sentir dores também. E dores no quadril esquerdo e no braço esquerdo, que depois de um tempo eu descobri que era câncer. Eu fiz radioterapia e fiz no PET-CT, que é um exame mais específico para ver tumores. E eu tinha de novo no fígado e no pulmão. Quando me disseram que eu tinha fígado, que eu tinha tumores no fígado, foi como dizer que eu ia morrer porque eu tinha tentado de tudo e minha última esperança era o transplante. Não poderia ficar fazendo transplante todo ano, né? Mas eu troquei de oncologista. Eu tenho um oncologista na minha cidade agora. E ele nos apresentou a imunoterapia. E eu fiz a imunoterapia. A imunoterapia, eu vou explicar mais ou menos. Ela faz ter um sistema imunológico ficar muito forte a ponto de reconhecer a célula do câncer como algo a ser combatido. E é engraçado porque eu tomo remédios que fazem o contrário. São imunossupressores. Então, o medo seria rejeitar o fígado, mas eu também não tinha outra chance. E também tinha perguntado para o meu médico quanto tempo eu teria se eu não fizesse esse tratamento. Ele não disse, mas ele perguntou para mim quanto tempo tu acha. E como eu sabia como tinha sido para mim, eu disse, isso era outubro, eu acho, do ano passado, 2015. Eu disse até o final do ano, início do ano que vem, e ele disse que sim. Aquilo, meu pensamento não tava indo pelo lado errado, tava indo pro caminho certo mesmo. Então eu decidi fazer, e não deu nada, mas segurou o crescimento, porque a gente já tá em maio de 2016 e eu tô bem. Então, acredito que ele tenha sido responsável por isso. Só que agora tá crescendo de novo, então a gente tá tentando um outro remédio, é uma imunoterapia também, que age de uma forma diferente. Então agora é um momento de espera para que chegue esse remédio e eu possa usar e ver se funciona. Umas semanas atrás eu fiquei internada porque quando cresce os tumores, eu só sinto os do fígado, do pulmão, eu não sinto nada, não são também tantos quanto no fígado. O fígado tem algo que envolve ele, e quando aquilo estica ou é perfurado, algo do tipo, é isso que dói. E com o crescimento estica e dói. Eu fiquei internada, tive que botar uma peridural, porque a morfina não estava dando conta. E agora eu faço pausas. Eu saio do hospital, eu faço pausas, eu não uso o dia inteiro mais. E para dormir ainda, às vezes eu uso o óculos nasal. Porque como a minha barriga estava muito inchada, não tinha espaço para respirar direito. Mas é mais ou menos assim a minha vida agora. Eu faço algumas cadeiras na universidade aqui da cidade, que agora eu vou ter que terminar a distância, se der certo. E é mais ou menos isso a minha história em relação à doença.
Então, eu gostaria de conversar com as pessoas. Eu já contei a minha história 1 milhão de vezes. E eu sempre tenho um retorno diferente de cada pessoa. Com outro tipo de reação. Algumas pessoas reagem de uma forma e outras de outra. Algumas pessoas fogem do assunto e outras têm curiosidade. E eu sou uma pessoa que adora matar a curiosidade das pessoas. Então, eu quero conversar. Eu vou deixar o meu e-mail na descrição aqui embaixo. Vou deixar também o link no meu blog que eu fiz no dia, que conta mais detalhadinho a minha história. E pode me mandar o que quiser. Pode me mandar perguntas, pode me mandar textão. Adoro. O que não pode me mandar é aquelas dietas milagrosas, a reza das não sei o que. Não manda esse tipo de coisa, tá? Já passei dessa fase. Quero conversar sobre qualquer coisa, mas isso não é um tópico. Nem vai ser. Próximo vídeo que eu fizer vai ser provavelmente sobre religião. Porque quando você fala que o espírito tá morrendo, é o que vem. Já me perguntaram muitas vezes qual é a minha religião. Isso vai ficar para um outro vídeo. Era mais ou menos isso que eu queria contar no primeiro vídeo. Eu quero que as pessoas compartilhem. Eu não quero 1 zilhão de likes, nem inscritos, mas um retorno para que eu possa falar, porque fazer psicologia não foi por acaso. Eu gosto de falar e gosto de ouvir também. Então, fica a minha sei lá, fica o fale comigo, que é o objetivo desse canal. Desculpa se vocês ouviram a Dora roncando, porque ela ronca bastante, tá? É meu porquinho, bulldog, porquinho, que ronca, tá? Bastante. Então, obrigada por assistir até o final. Compartilhe, faça perguntas, enfim. Fica aí meu fale comigo. Muito obrigada por ouvir até o final e até a próxima.